Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Antônio Bruno, coração de servo, alma de santo. Queria falar com você hoje sobre a importância do amor no sistema de acolhimento. Mas antes de nós trabalharmos esse assunto, gostaria de lhe pedir para você me ajudar a divulgar esse canal. Somente com um objetivo, que o trabalho do Instituto Antônio Bruno e o nome do seu fundador, Antônio Bruno Pessoa Souza, seja mais divulgado, seja mais conhecido. O nosso trabalho, o trabalho do Instituto Antônio Bruno, Casa de Apoio a Paciente Oncológico, que nós precisamos que seja um pouco mais divulgado, um pouco mais conhecido, e que Antônio Bruno também seja um pouco mais conhecido, isso porque nós estamos trabalhando diuturnamente, organizando os documentos, vendo o que está acontecendo, fazendo uma coletânea de eventos, de fatos extraordinários que aconteceram antes, durante e depois do óbito de Antônio Bruno. Um jovem que faleceu dia 28 de março de 2011, acometido de um CA no mediastino, deixa para nós um legado indelével. Esse legado é tanto religioso quanto material. O material é o projeto funcionando perfeitamente. Por exemplo, aqui nós temos um prédio que tem a capacidade de abrigar 220 pessoas dia. Um projeto deixado por ele, Antônio Bruno, instaladinho, bonitinho. E o espiritual é aqui dentro do Instituto, onde nós temos toda a espiritualidade, missa, adoração ao Senhor, pregações ecumênicas. É um trabalho realmente muito, mas muito espirituoso, onde o paciente se sente realmente muito bem aqui. É esse trabalho que eu quero divulgar, é essa ação que eu preciso divulgar, é o nome Antônio Bruno que eu preciso divulgar. Essa divulgação é para que nós tenhamos a possibilidade de abrirmos ou pedir a abertura do processo de beatificação. Na verdade, é pedir que nós possamos, com esses documentos, com esses informes todos que nós temos, a gente crie aqui no Instituto, nos anais do Instituto Antônio Bruno, já está registrado nos anais do Instituto Antônio Bruno, mas que a gente crie uma possibilidade de pedir para a igreja a abertura do processo de beatificação. Isso tudo muito fundamentado, já está fundamentado. Preste atenção, nós já fundamentamos tudo que aconteceu antes, durante e depois de Antônio Bruno. Tudo fundamentado de uma forma bem organizada, com os assuntos que aconteceram, as coisas que aconteceram e os fatos extraordinários que aconteceram e estão acontecendo em duas dimensões, tanto na parte material como na parte espiritual. A parte material é a capacidade que o Instituto Antônio Bruno, sem recurso financeiro, tem para abrigar de 60 a 90 pessoas dia, numa rotatividade 1.200 no mês. E aqui do Instituto Antônio Bruno, Casa Nova, está com 14 anos, nós estamos já com 3.700 acolhidos. Isso todos os dias, o dia todo. Alguém me pergunta se aqui eles dormem. Claro, aqui é a casa deles. Tem paciente que passa 8 meses sem ir em casa. Então, esse projeto, esse trabalho, não é só a gente ver as coisas acontecendo na parte alimentar, da parte de acolhimento. Não é isso, não é só isso. Isso aí talvez fosse até muito comum acontecer. Mas eu quero que você conheça, que você saiba, além disso, são os fatos extraordinários, as conversões, os corações mudados, as curas, o esticar de vidas, o nome Antônio Bruno, como ele fortalece o paciente, a história de Antônio Bruno, como alimenta um paciente que chega fragilizado aqui do interior para cá, fragilizado. Já falei para você, mas convém lembrar, que lá no interior, quando eles estão doentinhos do câncer, eles são até discriminados.
não tem apoio, não tem conversa, não tem, alguns nem religião tem, passam a ter religião depois estão doentes e ficam como se uma ovelha sem pastor. Eu estou lhe dizendo isso. A maioria, vou botar aqui, a maioria não, vou botar aqui uns 40% dos nossos pacientes, quando chegam aqui, fragilizados pelo câncer e espiritualmente, a maioria deles estavam como ovelhas sem pastor. Nunca, alguns nunca tinham ouvido, meu irmão, uma pessoa no ano 2025 nunca ter ouvido uma leitura bíblica, centenas de pessoas não saber achar aqui o Apocalipse ou Gênesis, uma pessoa não saber ouvir a palavra de Deus. E quando chega aqui, nós passamos para eles, nós mudamos a vida dele a partir da palavra de Deus. E aí está um grande milagre acontecendo aqui na nossa instituição. É disso que nós queremos falar, é disso que eu quero que seja conhecido, é essa dinâmica que eu gostaria que os maranhenses, que o Brasil conhecesse aqui em São Luís, a maior instituição filantrópica, a maior casa de apoio do Maranhão, do Instituto Antônio Bruno, um legado deixado pelo iluminado Antônio Bruno, futuro beato. Se você me ajudar a divulgar, se você conhecer a história, se você, como eu e como muitos que vêm aqui, se encantar com a história e passar a divulgar essa linda história de amor aos pobres, essa linda história de caridade, de alegria, de oração. Divulgue e nós vamos chegar mais rápido nesse projeto, que é pedir para a igreja a abertura do processo de beatificação. Isso é fácil? Nunca foi fácil. Conhecendo a história dos que estão a caminho desse processo também, tem o Guido aqui no Rio de Janeiro, conheci a história do Casacucci, a história do Guido, a história de um casal que estão também buscando a canonização. São histórias de muita luta, não é fácil para que a igreja tome ciência, não é fácil para que a igreja conheça, não é fácil para que isso chegue lá no segundo passo. Nós aqui no Instituto Antônio Bruno já estamos começando o primeiro passo. Imagina que nós estamos mais ou menos há 12 anos trabalhando esse processo e ainda estamos no primeiro passo. Ainda nem começamos, mas já estamos caminhando para que esse primeiro passo, que é juntar documentos, que é levar para a igreja, que isso de fato aconteça. Então esses fatos já estão sendo arrumados para que a gente consiga chegar na primeira fase, a primeira fase do processo de beatificação. E se você me ajudar, vai ser mais fácil. Então, falando para você sobre a aplicabilidade do amor no sistema de acolhimento, é muito interessante esse evento. No vídeo passado nós falamos sobre a oração, a importância da oração numa casa de apoio, num sistema de acolhimento, onde tem vulnerável, onde nós estamos acolhendo pessoas até sem acompanhante, pessoas que não têm apoio da sociedade, que não têm apoio do governo. Essas pessoas, quando chegam num lugar como o nosso, por exemplo, ela precisa, ou numa casa de apoio qualquer, é claro, é evidente, como eu falei no vídeo passado, a oração vem para alimentar, a oração vem para sustentar o paciente. A oração é aqui na palavra de Deus, que a gente encontra refúgio, que a gente encontra, na palavra de Deus a gente encontra a fonte geradora de todo o ambiente salutar entre acolhedor e acolhido. É aqui. Então, como a oração é importante nesse sistema, eu queria falar hoje também sobre o amor. Né? Imagina um paciente oncológico lá no interior, sem nenhuma esperança, lá no interior, aqui não, lá em casa, lá no interior, sem uma esperança, sem alguém para conversar, sem alguém para explicar, sem o psicólogo, nem o psicólogo familiar, às vezes eles não têm. Isso falta, tudo isso ainda falta o amor devido. Então, uma pessoa dessa, chegando em São Luís para se tratar,
ou chegando na capital, seja ela qual for, para se tratar, ela tem uma grande necessidade de ser acolhida com amor, ela tem uma grande necessidade de sentir e até de partilhar os momentos festivos que o amor proporciona. O amor, ele proporciona momentos festivos. Só em ter na comunhão aqui o amor já é um motivo de festa, porque o amor faz a festa acontecer. E a maior festa que nós vivemos por amor, com amor aplicado, é a comunhão, a partilha. Partilhar sentimentos por amor. Aqui, por exemplo, nós do Instituto, nós não cobramos um centavo para nenhum paciente. Tudo que nós fazemos a ele, é por gratidão, primeiro a Deus, por nossas vidas, e depois tudo que nós fazemos é pelo gigante amor, é pelo amor amado. O amor amado. O amor amado, ele nos coloca no centro das possibilidades. Como eu digo sempre, o Instituto Tonho Bruno, ele é uma fábrica de possibilidade. Por que o Instituto Tonho Bruno, ele eu chamo de uma fábrica de possibilidade? É porque nós temos a gestão do amor. Quem gerencia aqui, eu dirijo a parte que me compete, a parte humana que me compete. Mas a parte que mais produz, a parte que mais satisfaz tanto os pacientes, como nós gestores, como nós diretores, não sou eu que gerencia, não sou eu que administra, é o amor amado, é Deus. Então, quando nós colocamos o amor no centro do acolhimento à vulnerável, a gente vê o resultado. Eu digo que esse resultado ele é imediato. Às vezes eu me pego pensando e havia até discutindo aqui com alguém, com um visitante ou com alguns médicos que nos visitam, psicólogo que vem aqui falar conosco, que trabalham aqui, a gente fica discutindo assim, eu fico assim pensando, conversando, como seria salutar, como seria propício, como seria importante se a mesma aplicação do amor que nós trabalhamos aqui, se fosse colocado primeiro lá na família, lá no interior, se a família do paciente lá no interior tivesse pelo paciente o mesmo amor que nós temos, e se ele chegasse aqui com esse amor familiar e fosse para o hospital, tomar uma quimioterapia, exame, consulta, cirurgia e etc., se lá a equipe do hospital tivesse o mesmo cuidado que a família tivesse, e chegando na casa de apoio, se ele fosse recebido com total amor. Esse paciente aumentaria a imunidade, aumentaria a possibilidade de cura, aumentaria. O Instituto Tonho Bruno, ele trabalha isso com uma eficiência de uma nota de 0 a 10, 9,9. Porque todos os pacientes, todos, sem exceção, todos os nossos 3.700 acolhidos, eles são recebidos com amor, e é um amor genuíno, genial. É o amor que Antônio Bruno trataria se o Antônio Bruno tivesse vivo. Esse amor que nós aplicamos, nós sempre eu mostro, porque nós tiramos esse amor aqui do coração do genial Antônio Bruno. Porque tudo que ele escreveu, tudo que ele deixou para nós fazermos, as regras que ele deixou e todo o planejamento dele, em todos os sentidos, do A ao Z, tem a importância e a aplicabilidade do amor necessário. Como ele fala, é necessário que nós trabalhemos o amor aos nossos acolhidos, é necessário que nós, enquanto diretores, até gestores, nos sujeitemos aos acolhidos, que nós sejamos menos importantes do que eles na prática do amor. Se ele fala isso, nós temos e deixa isso para nós fazermos, isso fica para nós como uma obrigação. É por isso que nós tratamos nossos pacientes com muito amor, e não é nada que eu possa cobrar. Tanto que o Bruno escreveu que o paciente é proibido agradecer qualquer coisa aqui. Então, tudo que nós fazemos é por amor. E é uma obrigação
tanto obrigação com Deus, que nos sustenta, porque aqui o Instituto é Deus que nos sustenta, ele gerencia. Então, o grande gestor, a pessoa que mantém o Instituto é Deus. Quem me dá a capacidade de administrar e me dá a sensibilidade de encontrar no coração amoroso de Antônio Bruno todas as ferramentas necessárias para a prática do amor partilhado. Um amor que não podia ser diferente, um lugar que não pode ser diferente. Imagina os 4 carismas de Antônio Bruno. Antônio Bruno deixou para nós 4 carismas: caridade, alegria, oração e amor aos pobres. Esses 4 carismas, depois do Bruno, tornaram os 4 pilares da nossa instituição. O Instituto Antônio Bruno, ele é montado em 4 pilares: caridade, alegria, oração e amor aos pobres. Esses dons, esses carismas foram vividos, aplicados, movimentados por nosso fundador. Como ele não está mais conosco, está com Deus no céu, então esses carismas ficam com a sua instituição. Então a instituição é montada, ela é criada nesses 4 pilares. Então o maior desses carismas, o maior deles é o amor. Então, o amor como o maior carisma, como o maior dom, ele deve ser vivenciado aqui o dia todo, todos os dias, com todos os nossos pacientes, com todos os visitantes, com todos os funcionários e com todos os voluntários. Não tem como eu aplicar o amor só com os pacientes. Se eu vivo envolto de visitante, de funcionário, de voluntário. Então, o Instituto Antônio Bruno, ele aplica o amor numa forma total. Amor total. Paciente, funcionário, voluntário e quem estiver visitante, quem estiver conosco. Independente de quem seja, independente de como chega até nós. Então, o amor como uma ferramenta que produz possibilidade. O amor é uma ferramenta que produz possibilidades. No amor, nós vemos pacientes melhorando, no amor nós vemos a comunicação melhor e no amor os médicos e os hospitais, os 2 hospitais de referência do câncer aqui em São Luís, eles têm a certeza absoluta que os nossos pacientes são diferenciados. O paciente do Instituto Antônio Bruno, os pacientes que nós acolhemos, os nossos acolhidos, quando eles chegam no hospital, eles são diferenciados, eles são reconhecidos facilmente como sendo pacientes acolhidos por nós, porque são mais alegres, são mais felizes, porque nada falta a eles. Isso foi a assistente social de um hospital que disse para nós, na hora que ela não precisa estar com a camisa do Instituto, nem precisa estar com a camisa do Instituto, ela já percebe que aquele paciente só pode ser do Instituto Antônio Bruno. Esse valor, essa nota, não tem valor para nós. Fiquei muito feliz em saber disso. Então, e isso é prova de que o comando de Deus, o comando do amor em nossa instituição faz toda a diferença. E eu preciso lhe convidar para você conhecer o nosso prédio, conhecer nossas instalações, conhecer nossos pacientes. Faça uma visita e conheça os nossos pacientes, nosso trabalho, como funciona e também as nossas necessidades e nos ajude a divulgar esse trabalho. Então, o amor no sistema de acolhimento é uma possibilidade, uma fábrica de possibilidade. O Instituto Antônio Bruno, ele vive do amor partilhado, integral, um amor partilhado entre acolhedores e acolhidos, numa dinâmica onde o acolhido é muito mais importante do que o acolhedor. Os nossos acolhidos são muito mais importantes do que nós. Os nossos acolhidos são os nossos chefes, eles que nos ensinam, eles que nos mostram o caminho, eles que nos dizem que há sim possibilidade de muitas coisas. Então, queria convidar você para se juntar a nós, porque nossa missão é lutar em favor da vida. Deus lhe abençoe, hoje, amanhã e sempre.